Olá, o Na Íntegra de hoje conversa com a psicóloga e psicanalista Tatiana Ribeiro. Ela é doutora em psicologia, membro do campo lacaniano de Mato Grosso do Sul e do Ágora Instituto Lacaniano. Vamos falar de um assunto sério que vitima muitas mulheres, mas muitas mesmo, todos os dias, a cada minuto, uma mulher é violentada, psicologicamente, fisicamente, dentro de casa, o lugar onde deveria se sentir protegida, segura ou na intimidade. No ano passado, 20.230 mulheres registraram ocorrências por violência doméstica em Mato Grosso do Sul. São 55 casos por dia, 2 a cada hora. Então, agora, enquanto estamos aqui gravando esse podcast, em algum lugar desse estado tem uma mulher apanhando. Nessa semana, uma colega jornalista, Vanessa Ricarte, deixou de viver a violência da pior forma possível. Ela teve a vida arrancada do peito pelo ex-noivo Caio Nascimento. Vanessa morreu por ser uma mulher que rejeitou um homem. Ela é a segunda vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, a primeira em Campo Grande, num estado que é o quarto estado brasileiro que mais perdeu mulheres para a violência de gênero em 2023, o sexto em 2024. Quem comete essas violências, na maioria dos casos, é o namorado, marido, companheiro, alguém que seduziu, que conquistou a confiança dessa mulher, alguém que, entre quatro paredes, deixa cair a máscara social de bom homem e mostra quem é de verdade. Nem todo homem, mas sempre um homem. Por isso, hoje aqui, o Na Íntegra quer deixar registrado para você, espectadora, para nós, como identificar sinais e evitar de entrar nesse ciclo da violência. Como se proteger. Tatiana, o que faz uma mulher se envolver com um homem que depois se mostra abusivo, tóxico, violento, um agressor? Bom dia, queria agradecer o convite. Eu acho que é um tema muito importante e eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa se responsabilizar por isso também. A gente precisa falar sobre isso porque, como você disse, nesse exato momento tem uma mulher sofrendo violência, né? Eu acho que o que leva não dá para saber o que leva uma mulher, porque cada mulher vai se envolver com um homem por um motivo, né? Vai se encantar, vai se apaixonar, né? Agora, o que a gente precisa entender é o que leva quais são os sinais, né, que a gente possa perceber que nesse envolvimento esse homem pode ser um agressor, né? Porque quando a pessoa começa a namorar, ninguém, como diz o dito popular, ninguém tem estrela na testa, então não dá para saber. Mas tem alguns sinais. Então, assim, a pessoa às vezes muito possessiva, às vezes a pessoa muito. Até a mulher fala, nossa, ele é tão apaixonado, né? Tão atencioso, mas me quer só para ele. Então, e uma tendência também que às vezes acontece de afastar essa mulher das amigas, dos amigos, do ciclo familiar, né? Então, eu acho que são esses pontos. E exigir a atenção dela, ou uma coisa também que acontece muito é manipulação emocional, chantagem emocional, se coloca como vítima. Ai, você não, eu faço tudo por você, você não faz por mim. Então, acho que isso é mais importante entender os sinais, assim, né? Do que. Porque cada mulher vai se apaixonar por um homem por um motivo, né? Não dá para saber, assim. Sem querer culpar as mulheres por estarem se relacionando com esses homens, obviamente, não é culpa de nenhuma delas. Mas eu queria entender assim, você acha que na sociedade existe uma, e principalmente por parte das mulheres, uma idealização de um amor romântico, de um amor que cura tudo, de uma família perfeita? Nós, como sociedade, idealizamos isso? Uma validação da mulher no momento que ela está com um companheiro, né? A mulher se sente mais importante perante a sociedade, e ela é mais respeitada na sociedade, ela, né?
Sim, talvez sim, isso. E essa coisa de o que, que é o cuidado, o que é o excesso, né? Porque tem uma coisa da cultura do homem, o homem que salva, o homem que cuida, o homem. Então, Provedor. provedor, protetor, né? Então, assim, até que ponto que esse homem é o protetor ou ele é proprietário dela, né? Ele quer ser o dono dela. Então, é um limite difícil, né? Até que, e são coisas que acontecem, às vezes, que também que tem muito na cultura não vou falar pra ninguém, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, às vezes ele fez uma coisa, mas é uma bobagem, eu não vou falar pra ninguém, porque senão as pessoas vão ficar chateadas com ele, vão ficar... Isso também é um risco, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que passa dentro de um relacionamento. E essa mulher, como ela se sente validada pelo fato de estar em um relacionamento, muitas vezes ela se sente fracassada se Ela não ela vai expor. revelar Ela não vai que expor, esse relacionamento dela não é bom. Sim, ela vai ficar com vergonha, né? Enfim. Isso é um ponto também, eu acho muito importante. Eu acho que uma das mais importantes é a pessoa ter alguém para dizer sobre o que está acontecendo. Porque eu acho que ela tem uma amiga que ela conte aquilo, que não seja família. Ela fala, será que isso tá legal? Ele tá com ciúme da minha roupa, ele tá... Será que isso não tá... Sabe, se questionar um pouco. Porque Alguém às vezes que tá de fora. Tá de fora, né? Claro que uma ajuda profissional é sempre o melhor. Mas eu tô dizendo no caso assim, que a pessoa não queira ou não possa, né? Procurar um profissional. Que tenha uma amiga que possa dizer... Olha, ele tá vigiando, sei lá, meu telefone. Será que isso é legal? Porque assim, antes do primeiro empurrão, né? Antes do primeiro grito. Porque assim, a violência não começa no primeiro, né? Geralmente não é com... A pessoa não começa a namorar e amanhã ela grita, ela empurra. Ela envolve, ela faz aquela coisa da coisa emocional, da chantagem, de se colocar como coitado, e a pessoa que demonstrações de amor, presentes, declarações. Exagero. Então, ai, meu Deus, como eu faço tudo por você, você não faz por mim, como você é má, né? Eu sou louco por você, eu faço isso porque eu te amo, e você não vê. Então, e aí ela, às vezes, tá tão envolvida que dentro da relação é difícil perceber. Então, existe até uma expressão, né? Love bombing, que é o bombardeio de amor, que é o que essas pessoas, esses homens, principalmente esses homens que depois se tornam agressores, geralmente eles começam as relações com esse bombardeio de amor. É tudo assim. muito, né? É tudo muito exagerado. É aquelas coisas de tipo, não consigo deixar de pensar em você, eu penso em você a cada minuto, a pessoa manda mensagem o tempo inteiro. E aí a pessoa se questiona, nossa, mas descreve pra gente mais ou menos o que é esse primeiro momento aí de uma relação. E é assim, interessante porque a pessoa se questiona, nossa, mas ele faz tudo por mim, por que eu tô sentindo isso, né? Nossa, ele me ama tanto, ele é tudo que... sei lá, e aí, por que eu tô sentindo isso? Então, eu acho que, como eu disse, a importância de ter alguém para dizer, né? Porque eu acho que a paixão é aquilo, né? Você não basta você estar perto do outro, você quer morar dentro do outro, né? Você tá apaixonado, você quer engolir o outro e ficar junto o tempo inteiro e tal. E isso acontece em qualquer relação. Quando você está apaixonado, é assim. Mas como saber, né? Se é essa coisa só ou é um indício de uma futura relação violenta. Então, isso eu acho que é importante, porque tem que se questionar. Será que isso está me fazendo bem mesmo? Será que eu estou feliz mesmo? Será que não está demais? E, na dúvida, procura alguém, converse com alguém. Confiar até numa intuição mesmo, né? Sim. Ele é tão apaixonado por mim, mas por que eu tô me sentindo incomodada? Por que tem um mal-estar aqui? Eu tô sentindo mal-estar. Alguma coisa não tá, né? Alguma coisa não tá certa. Então, e dividir isso com alguém, porque eu acho que isso é muito, muito importante. Porque senão a pessoa se enfia na relação e não consegue perceber, né? Não consegue entender. E esses homens, eles têm, a maioria deles tem alguma doença? Eles têm algum transtorno específico? Narcisistas, psicopatas, algum grau de adoecimento mental? Como são muitas mulheres, muitos homens, né? Enfim, tem uma série de fatores. Mas o que estatisticamente aparece
em primeiro lugar, que foi, infelizmente, o caso que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, é um histórico de violência. Então, essa pessoa, geralmente, não é a primeira vez, né? Então, ou já tem um histórico, ou alguém ouviu falar, ou é mais nervoso, uma dificuldade de obedecer regras sociais, uma dificuldade, transgride, né? Alguns têm, porque narcisismo é até um termo que a gente tá na cultura, mas é um transtorno de personalidade que tem algumas características. Então, a pessoa é muito autocentrada, superestima suas próprias qualidades e tal. Então, tem alguns que sim, tem esse transtorno de personalidade, outros não. Alguns casos têm abuso de álcool e drogas, outros não. Mas eu acho que o mais importante assim que eu vejo que a mulher precisa ficar atenta é que essa questão do histórico. Então, assim, geralmente tem um histórico de violência anterior. Uhum. Então, isso é uma coisa importante, né, de ficar atenta. De tentar investigar De mesmo saber, aquela pessoa. Uma das coisas que eu ouvi foi que existe uma certa dificuldade, né? Porque os processos de violência doméstica, eles tramitam em sigilo para proteger a Sim. vítima, né? Que tem direito de não ter a história exposta ou a identidade preservada ali, né? Porque a vítima também leva uma pecha de Sim. coitada, ela Sim, foi vítima sim, da violência. sim. E as mulheres não querem isso. Claro. Elas não querem ser coitadas. Sim. Nem Mas ficar marcado por uma história triste, né? seria uma hora de rever isso, de repente esse histórico de alguma maneira ficar exposto? Não sei, difícil juridicamente, né? Não sei, é uma coisa difícil. Agora, mas eu acho que mesmo que a pessoa não saiba de um processo em si, ela começa a namorar, alguém vai dizer, ela vai conhecer alguém que vai dizer, olha, ele é meio nervoso, ele não obedece. Os amigos, a Como família, ele se relaciona. sondar. Ele é meio estúpido com a mãe, ele meio bravinho. Alguma coisa começa a aparecer. Então, e assim, não é assim comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente, assim, né? Então, a tendência é que ele continue sendo a mesma pessoa que ele era antes de conhecer, né? Então, mesmo que não seja um histórico policial, judicial de violência, um homem violento provado pela lei, digamos assim, mas um homem violento no trato social, um homem violento, né, uma pessoa que... Na convivência. Na convivência. Mais íntima, né? Sim. Então, sim, não se isolar nesse relacionamento, você e o seu amor, Sim. né? Procurar conviver com as pessoas com quem ele convive. Sim. Seria isso. Conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, né? Entendi. Bom, você falou de abuso de álcool e drogas. Isso potencializa esse tipo de comportamento, Sim, estatisticamente sim. mas não justifica. Não, são traços de... O que acontece, geralmente, quais são os traços que os homens têm que fazem praticar feminicídio ou agressão contra a mulher. Um deles, uma das características é o abuso de álcool e drogas, mas isso não significa que por isso... não, ele estava bêbado. Não. Tava fora de si. E tanto que a primeira, na estatística, nem é o primeiro ponto, hein? O primeiro ponto é que quando os homens que praticam é essa questão de ter um histórico, em primeiro lugar. Acho que o segundo é essa dificuldade de lidar com a lei, de lidar com a norma social, com as regras. Aí, depois... mas depois é o álcool e drogas. Então, ele já é um homem que já tem um histórico, ele já tem uma dificuldade de limites, digamos assim, né? Até por trás da droga e do álcool existe uma pessoa. Uma pessoa que um tem caráter, uma todas personalidade. Essas características. E também não é todo mundo que abusa de álcool e drogas que fazem tanto. Né? Tem gente que usa droga e bebe muito e não mata ninguém. E não o bate abuso mulher. de álcool e droga já é uma transgressão. Já é uma transgressão, sim. Já é uma transgressão. E que tipo de precauções? A gente já falou algumas aqui, que é conviver com as pessoas, com quem aquele homem convive, tentar investigar se ele tem algum histórico de violência.
Mas que tipo de precauções que essas mulheres podem tomar além disso? Falar para alguém, né? Falar pra alguém. Falar, tem uma pessoa que seja uma pessoa, uma amiga que possa dizer, olha, isso é perigoso, sim. Eu acho que isso é muito importante, até nesse caso do Rio de Janeiro, que teve essa semana, um feminicídio no Rio de Janeiro também. Eu acho que só conseguiram identificar que era o marido porque ela tinha falado que estava sofrendo. Ela sabe, então, porque ele montou uma cena para ser Simular um suicídio? uma autoexecução. Então, a importância não só... então, assim, além de... Você vê, até depois que a pessoa morre, o fato dela ter falado ajudou a investigar e esse homem ser punido, né? Então, que se consiga dizer antes para poder evitar. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que, assim, quem puder... Eu acho que uma ajuda profissional também é muito importante. Por quê? Em psicanálise tem um conceito que chama compulsão à repetição. Então, a pessoa que sofreu um evento traumático, ela tem a tendência de repetir aquele evento. Então, ela vai buscar aquilo de novo. Então, como é que a gente vai entender? Uma pessoa que se envolve num relacionamento violento, pode ser que ela tente, no próximo relacionamento, seja violento de novo. Então, a importância do atendimento da psicoterapia, da psicanálise, para a pessoa entender isso e buscar outro padrão, outro tipo de relacionamento, outro tipo de envolvimento, né? Eu acho que isso se fortalecer. Se fortalecer. Essa mulher precisa se fortalecer, se conhecer e se fortalecer mentalmente e emocionalmente. Sim, sim. Né? Porque uma mulher frágil, do ponto de vista emocional, acredito eu, também tende a aceitar menos do que ela merece ou qualquer coisa. E é uma das estratégias, né? Porque uma das estratégias também esse homem isola a mulher das relações sociais dela, da família, dos amigos. E por quê? Porque ela fica mais frágil e mais suscetível a ele. Então, você não tem amiga, ninguém gosta de você, sua família não liga, você tá sozinha, você só tem... Graças a Deus que você tem a mim. Se não fosse eu, o que seria de você? Né? São frases comuns também que acontecem em relacionamentos que têm esse tipo de violência. E como reconhecer esses sinais de que você está entrando nesse ciclo de violência? Assim? Em que momento isso acontece, geralmente, numa relação? Dá pra gente... Não existe um padrão, né? Falar. É difícil de saber qual momento, mas eu acho que em todo e qualquer momento da relação, não interessa se você começou a namorar agora, se você tem 20 anos de casada, se você começar a perceber, você tem que sair, buscar ajuda, se proteger, conversar com alguém, porque pode ser que tenha um relacionamento que a pessoa, a vida inteira que ela não demonstrou, mas tinha um ciúme, alguma coisa, mas quando ela disse, eu não quero mais, como é que esse homem vai reagir? Né? Porque tá tudo muito bem até ela dizer sim, e se ela dizer não, eu não quero. Então, em qualquer momento, não é porque todas as mulheres, não é porque ela tá casada, começou a namorar agora, tá casada há muitos anos. Não, tem que sempre estar atenta e pensar sobre que tipo de relacionamento está sendo estabelecido, como é que tá, se tá bom para ela, se ela tá feliz e se ela tá segura nessa relação. Até para isso é difícil ser mulher, né? Você tem que estar alerta durante a sua relação inteira. Eles não precisam, né? Eles não precisam. Porque a gente não mata eles, né? Porque a gente não mata, né? Estatisticamente não, pelo menos. A hora que eles querem sair, eles saem. Ou eles não saem, eles vão viver outra coisa e ficam vivendo vida dupla também. Enfim, é complicado. Bom, e eu acho que a gente tem que dizer, então, tentar entender como que eu posso acabar com uma relação, não tô mais satisfeita. Às vezes a minha relação nem é uma relação de ciclo de violência, de repetição de violência, mas eu não estou mais satisfeita com essa relação. Como que eu acabo, como que eu coloco um basta de forma segura? Eu acho que uma rede de apoio é fundamental. Então, assim, se você percebeu que se você, como aconteceu aqui, né? Na tentativa de terminar um relacionamento, pode ter algum tipo de risco para sua vida, para sua saúde, se proteja. Eu acho que é uma rede de apoio, um lugar, até eventualmente, né? Um lugar que você possa se abrigar até tudo se resolver, até tudo se acalmar. Então, eu acho que é fundamental a palavra, dizer. As pessoas, porque assim, se a pessoa não sabe o que está acontecendo,
como que você vai ser ajudada? Como que se ninguém sabe o que está acontecendo, como. Então é importante, eu tô querendo me separar, mas eu tô com receio do fulano ficar nervoso. Será que buscar alguém que possa te ajudar nessa? Porque Alguém que saiba que vai estar, que você vai estar fazendo aquilo naquele momento, que você vai estar tendo aquela conversa. aquela conversa, e que você tá com receio que essa conversa possa ter algum tipo de risco, né? Que alguma coisa pode acontecer ali. E se você identificar esse medo, eu acredito até que você leve alguém junto com Com você. você, ou então busque uma briga primeiro, se não quer partir primeiro para esse enfrentamento, não faça. Tem uma coisa que é interessante, né? As mulheres, elas têm uma ética, inclusive, pra terminar relacionamentos, né? Eu não vou terminar por mensagem, porque, poxa, olha a nossa história. De repente, Sim. se você tiver O mais algum importante medo, é a sua vida, a sua saúde, a sua, esse né, seria o integridade caminho. física. Não tem isso. E assim, se ela tá com medo, alguma coisa tem. Não ignorar. Alguma coisa Não tem. ignorar esse sentimento, Sim. essa sua intuição. O medo Sim. também é uma intuição. Sim. Entendi. E, Tatiana, por último, né, pra gente finalizar, eu acho que, de repente, políticas públicas voltadas para a prevenção, né, desse tipo de situação. Porque, assim, aumentar a pena de feminicídio, o feminicídio já aconteceu. Já. Aquela mulher já morreu. Punir o agressor, Sim, a agressão já aconteceu. Como que você acha que é possível criar políticas públicas para educar meninos e meninas para que as próximas gerações sejam diferentes? Sim. Qual que seria o caminho? E assim, muito importante. Eu acho que foi muito importante esse podcast. Eu acho que vocês estão de parabéns, porque eu acho que é uma maneira também da gente pensar e da sociedade pensar sobre isso. Eu acho que política pública é muito importante. Eu acho que também é muito importante tentar diminuir a violência familiar, porque é um ciclo de repetição que acontece. Então, né, as coisas não acontecem agora. Então, tem uma violência que esse menino presenciou de repente, ou que ele Viveu ao ao longo da infância, adolescência. Então, alguma coisa aconteceu aí. Então, é muito importante, talvez em escola, talvez enfim, para não chegar na vida adulta, essa criança, essa menina e esse menino, não chegar na vida adulta e ser ou praticar ou receber a violência, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho também que não só política pública, mas a gente, enquanto sociedade, a gente precisa pensar nisso e nos responsabilizarmos sobre o que está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade. Não é assim, aconteceu lá com a jornalista. Não, é com ela. Eu não tenho nada com isso. A gente tem que pensar sim, a gente tem que discutir esse assunto sim, falar com os nossos filhos, desculpa, debater, enfim, eu acho que é importante. São famílias destruídas ali, né, nessa história. Então, E uma cidade chocada, né? Uma cidade inteira então, concernada. Assim, a gente precisa pensar sobre isso, sim. Não dá para ser natural, matou mais uma. Não dá, não pode, a gente não pode achar que isso é normal, sei lá, ou natural, ou não dá para acontecer, né? Terapia desde a infância é importante? Eu acho, né? Eu acho que terapia é super importante. E eu acho que também a terapia, desde a infância, a terapia dos pais, para conduzir esses filhos. Para educar. Porque às vezes acontece muito na clínica o seguinte, porque a criança geralmente é o sintoma da família, né? Então, quando a família vai mal, a criança vai mal, né? Digamos assim. Então, quando alguma coisa está desajustada, a criança manifesta. Aí, o que a família faz? Coloca a criança como se a criança fosse o problema. Porque a criança está tendo maus comportamentos. Mas como se a criança fosse o problema. Então, a criança, ela está só mostrando, denunciando o que está acontecendo. Então, sim, terapia desde a infância e terapia para a infância. Então, que os pais façam as suas análises para poder conduzir melhor essas crianças. Tá certo. Tatiana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Quero deixar o espaço aberto aqui para o que você precisar aqui no nosso podcast e também para um próximo assunto e também lá no Campo Grande News. Muito obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, gente.